Como que numa sessão de acupuntura o seu médico acupunturista faz um ponto lá no pé e melhora essa dor lombar? Ou você está com dor de cabeça e tensão nos ombros e ele faz um ponto na perna? Ou ainda uma dor no ombro e ele pega um ponto aqui no antebraço? Isso é possível por causa dos meridianos de acupuntura. São como canais onde tem vários pontos, os pontos de acupuntura, e por onde circula a vitalidade do corpo. E essas coisas sim são eventualmente possíveis. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre eles, porque esse sistema, essa grande rede no corpo de meridianos não é tão simples como a gente imagina. Nós temos 12 meridianos principais, 8 curiosos, 6 distintos, 6 tendinhos musculares e diversos canais menores de conexões chamados canais Luo. Vamos começar pelos 12 meridianos principais. Eles recebem esse nome justamente porque são o principal meio pelos quais os médicos acupunturistas usam para fazer os tratamentos. E são assim chamados porque estão relacionados com os órgãos e as vísceras. A gente tem, como eu já falei aqui em outro vídeo, 5 movimentos ou 5 elementos da medicina chinesa correspondentes a sistemas do corpo. Cada um desses sistemas, que são 5, agregam um órgão e uma víscera. Então, se a gente tem 5 mais 5, a gente forma 10. Então, por exemplo, a gente tem o meridiano do fígado relacionado ao elemento madeira, mas a gente tem o órgão fígado e tem a víscera vesícula biliar que está acoplada. Então, em cada um dos 5 movimentos, a gente tem 2 meridianos. Sempre o meridiano correspondente ao órgão e o outro à víscera, em cada um deles. Mas, Ana, a gente formou só 10. Por que a gente tem mais 2 para formar os 12 meridianos? Porque esse outro sistema, que eu vou falar aqui no futuro também, é um sistema extra que ajuda o sistema do fogo, do elemento fogo do coração, que é o sistema triplo aquecedor e circulação sexo, ou pericárdio. Então são 2 outros meridianos extras, que aí vão configurar os 12 ao total, e que vão sempre estar ajudando e regulando o pericárdio, o triplo aquecedor, esse sistema vai estar ajudando essa linha principal vinculada ao meridiano de coração e intestino delgado. E aí a gente forma os 12 meridianos principais. A seguir, a gente tem 2 classes aí de meridianos, também muito usadas pelos acupunturistas, que são os meridianos distintos em número de 6, que cada um deles vai corresponder a essa dupla dos movimentos, os 5 elementos, 5 movimentos e mais um extra, que é o que eu falei do pericárdio triplo aquecedor. E a gente vai ter um outro grupamento aí de meridianos chamado meridianos maravilhosos, que vão ser em número de 8. Bom, o que representam esses meridianos extras? Então, já falei isso aqui em outros vídeos, que antes dos 5 elementos, na cosmogonia, na formação do ser humano, segundo a visão da sabedoria chinesa, existia primeiro o zero, que era o vazio, chamado Wuxi. Então, é esse vazio, desse vazio, como caos primordial, veio o e desse veio um binômio chamado Yin e Yang. E desse binômio que a gente pode representar como elementos, a gente representa como água e fogo. Então, antes de gerar os 5 elementos outros, né, que é a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal, existia inicialmente só 2, que é o Yin, água, e o Yang, fogo. E esses grupamentos de meridianos têm relação com isso, e por isso que a gente fala que não deve se usar sempre, só em situações excepcionais ou quando a gente acha que realmente precisa. Escolher também, dentre, por exemplo, os 8 maravilhosos que a gente tem, não usar os 8 junto, usar um par deles ou um deles por sessão, porque a gente está trabalhando com energias, com o Qi de uma energia mais ancestral, mais forte do que dos 5 elementos. Então é para ser como um resgate, para ser usado conforme a necessidade. Então, se veio antes dos 5 elementos, está trabalhando com uma hierarquia de energia mais potente. Então essa é a explicação do uso dos meridianos distintos e curiosos. E os curiosos, então, têm relação com essa potência da água, então tem relação muito com a potência orgânica. Então, se tem uma doença grave, toda uma recuperação pós-cirúrgica, ou pós uma doença, uma convalescência, é interessante a gente usar eles, porque é sinal que o corpo está precisando de uma gasolina a mais, de um reforço aí de energia. Então, nesses casos, ou doenças graves, ou casos aí de infertilidade, a gente precisa lançar mão de usar mais esses meridianos, chamados meridianos maravilhosos, que vão trabalhar com a energia ancestral do rim, elemento água. E quando a gente tem estados emocionais ou mentais muito atrapalhados, por assim dizer, muito confusos, é interessante a gente usar os meridianos distintos. Então, quando a gente teve uma doença que veio por um forte impacto emocional,
quando eu estou ali numa crise de pânico, numa crise de depressão, numa crise de ansiedade, num burnout. Então, momentos decisivos, né, e relacionados à instabilidade emocional ou doenças físicas, orgânicas, mas que foram derivadas de uma questão emocional muito clara. Aí nós utilizamos essa outra classe relacionada ao elemento fogo, ao yang, à mente, que são os meridianos distintos. Nós temos ainda os chamados canais de conexão, os canais secundários, também chamados de luo. Eles seguem o mesmo trajeto dos meridianos principais, mas têm ramificações transversas e dessa maneira comunicam um meridiano com o outro e também um meridiano com os órgãos internos. Além deles, a gente tem também chamados os meridianos tendíneo-musculares. Eles têm uma função de proteção do ambiente. Então, eles também seguem um trajeto bem semelhante, mas um pouco mais largo, fazem como se fosse uma grande proteção da nossa pele, do nosso entorno, desses meridianos principais, e fazem então essa proteção contra o frio, o calor, as alterações, por exemplo, de umidade que pode ter no ambiente e também dos patógenos externos. O meridiano de acupuntura, as pessoas pensam às vezes, nossa, onde é que está esse meridiano? Eles sim são canais muito parecidos como o vaso sanguíneo, e hoje a gente tem alguns estudos, como esse que eu coloquei aqui, mostrando que esses canais de fato existem e não são só uma invenção dos médicos acupunturistas. Além de saber que, é claro, a eficácia das técnicas da acupuntura nos comprova a existência deles. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e compartilhe com quem pode se interessar por esse conteúdo.